Petr Yan é o lutador mais versátil do MMA hoje, pelo menos dos que estão em atividade. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te provar com argumentos como esse cara aqui é muito brabo e que a gente devia dar mais valor para ele como lutador, tá? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve nesse canal, me ajuda a bater a meta dos 1000 inscritos. Meu canal é pequenininho ainda, não tenho nem 50 inscritos. Então se inscreve, deixa seu like e vamos pro vídeo. Bom, vou falar sobre o Petr Yan aqui, mas antes de tudo, a gente tem que ter na cabeça um conceito muito importante. Um conceito que foi verdade desde o início do MMA e que vai continuar sendo verdade para sempre. Que é o seguinte: um lutador que tem um grappling muito forte e tem um striking mais ou menos ok, ele sempre vai levar vantagem contra o cara que tem o striking muito bom e é fraco no grappling. Cara, isso é uma máxima que se prova verdade desde o nível mais baixo até o mais alto nível do MMA. Se tu for pegar o nível mais baixo, tipo assim, uma briga de rua, tá ligado? Se tu for pegar um cara que nunca treinou nada na vida e colocar ele pra brigar com um cara que fez uma semana também não, né? Mas um mês de Muay Thai, cara, assim, não vai sair muita coisa dali não, tá? Não é como se o cara de um mês de Muay Thai fosse arrebentar o cara que nunca lutou, não. Porque às vezes o cara é mais rápido, às vezes ele vai pegar um cara que é mais resistente do que ele, que é mais forte do que ele. E, porra, briga de rua tu sabe como é que é, né, mano? Os dois, tudo atabalhoado. Não vai sair nada dali, tá ligado? Agora, se você for pegar um cara com um mês de jiu-jitsu e for brigar com um cara que não sabe absolutamente nada, esse cara vai ter muito mais vantagem nessa briga, porque ele tem um conhecimento muito específico. Ele tem um conhecimento específico que o cara que nunca lutou nada nunca nem imaginou. O cara que nunca lutou nada, ele nunca nem se imaginou, pô, defendendo um double leg, tá ligado? Ou então no chão, pô, saindo de quadril, ainda mais no asfalto, tá ligado? Ou então defendendo um mata-leão, defendendo um armlock. Ele nunca se imaginou numa situação dessa. Então, por esse efeito surpresa, por assim dizer, o cara que treinou um mês de jiu-jitsu, o cara não sabe nada direito ainda, mas ele vai, mano, partir pra cima, vai dar uma baiana, um passo-a-pé, vai arranjar uma montada aí, vai tentar pegar um braço de um jeito atabalhoado. Esse cara tem vantagem. E no mais alto nível do MMA, isso também é uma verdade. Só você pegar aí Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor. O Conor McGregor, por mais que ele tentasse, ele nunca ia conseguir trocar 100% da performance dele em pé com o Khabib, porque o Khabib tem o benefício da dúvida. Ele tem que ficar preocupado com as quedas do Khabib, porque ele sabe que uma vez no chão, ele tá perdido. E na luta deles foi assim, né? No terceiro round, inclusive, foi um round que a maioria do tempo eles passaram em pé. O Khabib perdeu esse round, mas o Conor McGregor não passou o carro no Khabib em pé naquela luta. Não, eles conseguiram conectar bons golpes no terceiro round, mas no quarto round eles foram pro chão de novo e o McGregor teve que dar os 3 tapinhas, tá ligado? Então, pra você ver, o melhor grappler sempre vai ter uma vantagem contra o striker. Agora, o que isso tem a ver com o Petr Yan? Vamos falar desse cara aqui agora especificamente. Se você for olhar a carreira do Petr Yan, desde o início, eu abri o Tapology aqui, porra, anúncio. Eu abri o Tapology dele aqui. A primeira derrota dele foi lá em 2015. Assim, ele tem uma derrota no MMA amador, tá vendo? Só que, pô, não conta, né? Lá em 2014. A primeira derrota dele foi em 2016 por um wrestler. Foi o Magomedov. Depois ele só foi perder no UFC pro Sterling... Não, esse aqui foi ajoelhada e legal, pô, nada a ver, né? Não conta também. A segunda derrota dele foi pro Aljamain Sterling de novo, que ele perdeu, e foi uma luta que ele perdeu via wrestling. O Sterling conseguiu amarrar ele muito bem nessa luta. E foi uma decisão dividida, tá? Aí teve a derrota pro Shannon O'Malley, que, pô, sinceramente, rapaziada, ele não perdeu essa luta, né? Se tu for entrar no MMA Decisions, tu vai ver que a maioria dos especialistas da luta pro Petr Yan foi uma luta roubada, essa luta aqui. E a segunda luta a primeira luta com o Merab foi uma luta que ele também foi muito amarrado. Ele apanhou pra caramba e foi amarrado, enfim, perdeu via wrestling, correto? Depois ele conseguiu emendar 3 vitórias muito boas contra strikers e pegou outro wrestler, outro cara que tinha, pô, tratorizado ele, que era o Merab, e conseguiu vencer muito bem. Por quê? O que ele fez de diferente nessa luta? Ele conseguiu fechar o gap que ele tinha no wrestling. Ele foi treinar com a galera do Daguestão, se internou lá no... Não sei se ele foi pro Daguestão, né? Mas ele treinou com um monte de daguestanês e conseguiu fechar o gap que ele tinha no quesito wrestling. E como que ele lutou com o Merab nessa luta aqui? Se você for ver, analisar a estratégia que ele adotou para lutar com o Merab nessa luta, ele, primeiro, manteve um volume muito alto. E o pace também. Ele não deixou o Merab ditar o ritmo da luta. Então ele igualou o cardio e igualou o volume de golpes. E muito golpe reto, para não deixar o Merab se aproximar, muito golpe na linha de cintura e também quedas pontuais, que era uma coisa que ele usou para surpreender o Merab. Cara, a última coisa que o Merab estava imaginando nessa luta
era o Ian entrar nas pernas dele, tá ligado? No double. E foi uma coisa que ele fez. Ele conseguiu ter 2 quedas pra cima do Merab dessa luta. Coisa que ninguém tava esperando, né? Então, essa foi uma estratégia que foi desenhada certinho para o Merab. E aí, onde você vê o que é um cara versátil. Porque o cara versátil não é aquele cara que entra na luta e faz, e dá um golpe giratório, uma cotovelada, uma joelhada voadora, se joga nas pernas e depois tenta um berimbolo, faz de tudo. Não, esse daí é só um maluco, tá ligado? O cara que é versátil, ele é um cara que ele sabe fazer muita coisa, ele é bom em vários quesitos, e ele usa exatamente tal ferramenta pra te vencer. E foi isso que o Petr Yan fez contra o Merab. Olha só essa imagem aqui. Cadê? Esse daqui é o coach do Petr Yan, tá vendo? Eles usaram uma... Aqui, esse aqui foi o gameplay da luta deles, tá vendo? Os caras tinham resposta para tudo que o Merab iria fazer na luta. Era mais ou menos uma parada do tipo assim, se o Merab fizesse A, eles fariam B. Se o Merab fizesse B, eles faziam C. Se o Merab fizesse C, eles faziam D. E assim por diante. Eles tinham resposta para tudo. E se você for comparar essa performance do Ian contra o Merab, se você for comparar essa performance com a performance dele contra o Sean O'Malley, contra o Patati, foi uma performance completamente diferente. Contra o Patati, ele não ficou com alto volume, como ele fez com o Merab. Porque o Patati é um cara muito maior do que ele, é um contra-golpeador e é um cara com a mão pesada. Ele falou, mano, se eu tiver um alto volume contra esse cara, eu vou me abrir muito, vou levar um contra-golpe e vou cair fedendo. Então o que ele fez? Fechadinho, pouco volume de golpe, muito golpe singular, tá ligado? Golpe único e queda. Ele ficou aplicando aquela queda de passapé que ele gosta, coisa que ele não fez com o Merab também, né? Ele falou, mano, eu não vou aplicar queda de passapé no Merab, que senão ele vai agarrar minhas costas, não vou dar golpe giratório com o Merab, que senão ele vai agarrar minhas costas, coisa que ele fez com o Sean O'Malley. Outra coisa, que foi uma performance também completamente diferente que ele fez contra o José Aldo. Cadê a luta dele com o José Aldo? Ah, aqui, foi quando ele ganhou o cinturão, tá vendo? Lá em 2020. Foi uma performance também completamente diferente, porque o José Aldo é um striker, mas é um striker muito diferente do Sean O'Malley. Então qual foi a estratégia dele contra o José Aldo? Muito volume, muito golpe cruzado, muito golpe no pocket. Então ele, às vezes ele se fechava assim, ó, abaixava a cabeça e ficava só no gancho, no cruzado, entendeu? E ground and pound também, que não foi uma coisa que ele adaptou no meio da luta. Porque ele não entrou na luta para quedar o José Aldo, queda atrás de queda, não. Mas ele conseguiu capitalizar em alguns chutes do José Aldo, que ele agarrava a perna dele e quedava. E aplicava um ground and pound pesadíssimo, inclusive ele ganhou a luta assim, né? Nocauteando o José Aldo no ground and pound, olha lá. No 5º round, inclusive. Então você vê como ele consegue desenhar a melhor estratégia para cada tipo de adversário. Então é diferente de você chegar na luta e você querer fazer de tudo na luta, tá ligado? E uma hora você quer dar, uma hora você dá um golpe giratório e tal. Não, ele consegue surpreender os adversários e desenhar a melhor estratégia para cada adversário. Mas você só consegue fazer isso quando você é muito bom em tudo. O Petr Yan, ele é muito bom em tudo. Ele consegue quedar, ele consegue finalizar. Ele não tem muitas vitórias por finalização, né? É verdade, porque ele é um striker de ofício. Mas ele consegue quedar, ele consegue ser um striker mais ofensivo, ele consegue ser um striker mais defensivo. Ele tem aquela defesazinha dele, né? Que ele se fecha aqui. Inclusive, para alguns mais leigos, pode até achar que ele tá levando prejuízo, né? Porque às vezes ele fica mais plantado, ele se fecha aqui, ele absorve alguns golpes, mas não, cara, ele tá se defendendo muito bem. Tanto que não é comum ele ficar todo arrebentado e tal. A luta que ele ficou mais arrebentado foi a luta contra o Merab. Mas ele tem muita... A caixa de ferramenta dele é muito alta, muito grande, tá ligado? Então ele consegue definir exatamente o que ele vai usar contra cada adversário. E é isso que é ser um cara versátil. Um cara que também que é muito versátil é o Jon Jones. O Jon Jones, ele tem o estilo dele, tá ligado? Só que contra cada adversário, é engraçado que ele consegue render mais com melhores adversários. As piores performances do Jon Jones foi contra caras ruim, o Vincent Pru, ou então contra o Lionheart lá, o careca, que parece o ogro, como é que é o nome dele? O Jamal Hill não, mano. O Lionheart lá, esqueci o nome do careca, tá ligado? Foram performances horríveis, e também Dominic Reyes, assim, com todo respeito ao Dominic Reyes, né, foi uma luta dura e tal, mas, mano, quem é Dominic Reyes, tá ligado? Agora, contra Daniel Cormier, contra Alexander Gustafsson, mano, que eram muito mais lutadores, foram as melhores performances do Jon Jones. E foram performances diferentes, tá ligado? Se você for analisar a luta dele contra o Glover Teixeira, contra o Lyoto Machida, que ele foi mais contra-golpeador, do que contra o Gustafsson, mano, foram performances bem diferentes, mas foram as performances corretas para aquele tipo de adversário, tá ligado? E você só consegue fazer esse tipo de coisa quando você sabe tudo, tá ligado? Quando você é um cara bom em tudo, que é o caso do Jon Jones, que é o caso do Petr Yan, e é o caso de pouquíssimas pessoas no MMA. Entendeu? Se você for pegar um cara que é muito bom em uma coisa, como os russos agora, né, tipo o Khamzat Chimaev, ele é muito bom no grappling, mas então por conta disso ele consegue levar vantagem em cima dos caras, mas ele não é tão bom no striking, tá ligado?
Se ele for pegar um cara que consiga fechar o gap do wrestling contra ele, aí ele já tá ferrado, porque ele não vai ter striking suficiente para bater de frente. Claro, se o adversário também for um bom striker, né? Por isso que eu acho também que o Kamaru Usman seria o pior adversário contra essa galera da Rússia. Tanto pro Islam, nos meio médio, quanto pro Khamzat Chimaev. Essa luta chegou a acontecer, né? Khamzat Chimaev contra Kamaru Usman, mas assim, o vovô Usman pegou a luta com 10 dias de antecedência e já tava velho também, né? Mas o meu sonho seria ver Prime Usman contra a galera do Daguestão. Tipo, o Usman no auge contra o Islam, contra o Khamzat Chimaev. Aí sim, meu amigo, eu acho que era o cara pra vencer a galera do Daguestão, tá ligado? Porque era um cara que tinha um wrestling muito bom, tá ligado? Ele não ia ser feito de, boneca de pano por esses caras, e ele tinha um striking muito bom. Era um striking básico, tipo jab direto, mas era um striking muito conciso. E ele tinha uma mão pesada, tá ligado? Aquele jab dele muito bom, muito bem localizado. Tipo, no time, eu acho que seria a luta perfeita pra barrar a galera do Daguestão. Mas a gente nunca vai saber, né? Porque o Usman já tá velho, já passou do tempo, perdemos essa oportunidade. Mas enfim. Bom, esse foi o meu vídeo falando sobre como o Petr Yan é um cara versátil, sobre como a gente tem que dar valor pra esses caras, mano. John Jones, o próprio Kamaru Usman no auge, Petr Yan, são caras muito, muito, muito bons, cara. E que sabem vencer os adversários da melhor maneira possível. Então, o que você achou? Deixe seu like, se inscreve no canal mais uma vez, valeu? Me ajuda aí a bater a meta dos 1000 inscritos. Meu canal é pequenininho, tenho nem 50 inscritos. Pelo menos 50, vai? 50 inscritos. Depois a gente dobra a meta, tá ligado? Mas deixe o seu comentário aqui. O que você acha desse maluco aqui? Você acha que ele é um bom lutador de fato? Você acha que ele é um dos melhores que a gente tem? Ou tu acha que ele é só um strike? Mano, ó, curiosidade. Eu não gostava do Petr Yan, tá? Até a luta dele com Song Yadong, mais ou menos, cara, eu não gostava dele. Até depois da luta dele com o José Aldo, eu falei, caraca, esse maluco é bom, hein? Ah, porra, sei lá, mas só mais um russo aí, o cara é strike, o cara não sabe nada de wrestling, foi amarrado pelo Sterling. Eu não gostava dele, mano. Mas aí depois eu aprendi a gostar, tá ligado? Aprendi a admirar o MMA desse maluco aqui, que ele é muito bom. O cara é muito bom lutador. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo e até mais.